referente às 7 igrejas, né? E aí, a gente pode começar lá no capítulo 1, pode abrir, né? Então a gente vai começar a introdução referente aos 7 livros, as 7 cartas, né, do Apocalipse, que são 7 cartas escritas à igreja local. Antes a gente vai separar primeiro essa parte que vai ser mais técnica, assim, mais histórica, mas para a gente entender. E depois a gente vai partir da importância da igreja local e, de uma forma geral, o que a gente vai aprender mediante a exposição das 7 igrejas, o que a gente vai poder trazer. Claro que a gente não vai se aprofundar nas 7, a gente vai trazer um resumo geral. A primeira parte é mais técnica, mas só para a gente entender. Então aí a gente começa hoje a introdução, né, referente às 7 igrejas. E aí, eu queria começar destacando, né, muitas das vezes a gente fala, o livro de Apocalipse é o livro do terror, o livro do medo. Não, a gente vai ver que é o livro da esperança. Para o cristão é o livro da esperança, não é o livro do medo, né? Então, a gente vai ver isso basicamente em todo o livro do Apocalipse. Sempre aponta para a esperança, para a segunda volta de Cristo, que ele já consumou tudo. Amém? Então, vamos lá, a gente vai fazer uma introdução, né? Gostaria de pedir também a você que assiste aí no YouTube, se inscreva, compartilhe, né? E que a palavra de Deus seja proclamada e que chegue a muitas pessoas para a salvação. A introdução do livro de Apocalipse, né? O autor é o apóstolo João, né? A data é aproximadamente 81 a 96 depois de Cristo, mas muitos falam que é 95 depois de Cristo ali. O local onde João está, que ele recebe essa revelação, na ilha de Patmos, né? A gente pode até ver isso, ó, em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que diz assim, ó, João ele tem a visão de Jesus glorificado. Ó. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Ó, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E a ilha de Patmos aqui, quem que era colocado na ilha de Patmos pelo Império Romano nessa época? Aquelas pessoas que se opõem, né, de certa forma, a adorar, a gente vai ver isso mais aqui na frente, aos deuses pagãos, aos deuses de Roma. Então eles eram ou martirizados ou enviados para a ilha de Patmos. E o objetivo do livro de Apocalipse no geral é encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé. A gente vai ver isso também. Outra coisa, um contexto histórico geral do livro de Apocalipse é principalmente a perseguição aos cristãos, né? A gente vê aqui o imperador Nero ele vai começar, né, perseguindo os cristãos de forma sutil em 54 depois de Cristo, mas em 64 depois de Cristo tem um acontecimento que vai, de certa forma, definir essa perseguição. Essa perseguição vai vir de forma mais enfática, que é o que Roma, né, Nero já tinha feito vários planejamentos para, de certa forma, reformar, né, Roma em questão de infraestrutura, tudo. Só que aí acontece um incêndio, e aí muitas pessoas falam que aquilo ali foi coisa de Nero. Só que aí, historicamente, dizem que a área que os cristãos estavam não foi queimada. Então ele viu, de certa forma ali, né, uma jogada para falar assim, eu vou culpar os cristãos, e agora a gente vai começar a perseguir eles. Então começou a perseguir os cristãos em 64 depois de Cristo de forma bem enfática. Outra coisa aqui que a gente já vai ver na exposição é principalmente a perseguição do Império Romano e do judaísmo aos cristãos. Isso a gente vai ver severamente. E tem também aqui nesse período o imperador Domiciano, que vai também ser citado em muitas igrejas ali, onde ele perseguia, ele é um dos imperadores aí que é considerado o mais temível, né, na perseguição aos cristãos. Ele governou do ano 81 a 96 depois de Cristo. E a gente pode se perguntar, né, mas por que os cristãos eram perseguidos? Porque os cristãos eles recusavam, né, adorar os deuses pagãos de Roma, porque Roma ele trouxe a sua religião e a sua cultura baseada na cultura grega. Então vem o paganismo, vem o sincretismo, né, esse relativismo de religiões, que a gente vai ver nas 7 igrejas que atacam de forma veemente. O que? O paganismo, o judaísmo, práticas judaicas dentro dessas 7 igrejas, a gente vai compreender isso. E também os cristãos se recusavam a participar do exército romano, e principalmente de servir a Roma, ou seja, Roma e o seu império dizia, vocês não podem professar sua fé publicamente. Muitos falavam, aí muitos que eram encontrados, né, cultuando ao Senhor, eram levados aos imperadores, alguns negavam, né, falavam que não era cristão e aí eram soltos, e outros iam ali e falavam que não iam negar o Senhor Jesus e eram mortos, como a gente vê aí na história da igreja, muitas pessoas. Agora, para ficar mais fácil, a gente vai ler Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao 3. Diz assim, ó, o verso 1.
Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo que viu, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E aqui a gente vai entender o significado do livro do Apocalipse, né? A primeira palavra aí que aparece no primeiro capítulo é qual? Revelação de Jesus Cristo. Essa palavra revelação, se a gente for traduzir no grego, ela significa Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse é o livro da revelação. Mas essa palavra Apocalipse, ela é dividida em duas partes. Primeiro, apô, que é a primeira parte, que significa remover, sentido de tirar o véu, e calipse, que significa véu, alguma coisa que encobre. E a gente pode se perguntar, mediante essa palavra, qual o significado do livro de Apocalipse? É revelar, tirar o véu. Ou seja, Jesus Cristo ele vai vir revelar, ele vai vir tirar o véu daquilo que estava encoberto, daquilo que, de certa forma, o fim dos tempos, cada um tinha uma teoria, cada um achava que ia acontecer de uma forma, principalmente os judeus. Jesus vem e vai inaugurar, vai dar certeza aos cristãos para eles perseverarem na fé, para eles estarem totalmente alicerçados pela palavra de Deus. Por isso que, quando a gente fala assim, hoje nos dias modernos, revelação, muita gente acha que é algo novo. Mediante a palavra de Deus, revelação é as revelações de Jesus Cristo, que é testemunhada nessa palavra. A gente vai compreender isso também mais lá na frente. E a gente pode perguntar, tá bom, mas qual a veracidade desse livro como palavra de Deus? A gente pode ver aqui no versículo 2 que João garante que Apocalipse é a palavra de Deus, ó, no versículo 2, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que ouviu. E aqui a gente vê uma coisa que é relatada em todos os livros da Bíblia, que é o quê? Deus usa um homem falho e pecador para escrever sua santa e infalível palavra, como a gente vê lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, Deus escolheu homens na história, ele moveu esses homens a escreverem a palavra dele. Tudo aquilo que Deus quis falar está revelado aqui nessa palavra. Ou seja, se alguém chegar e falar, Deus me falou isso, tá bom, mas está de acordo com as escrituras? Ou é de vontade humana? A escritura não foi escrita por vontade humana, com inspiração humana, mas por inspiração divina. E a gente vai compreender aqui também, isso à luz da palavra de Deus. Ou seja, obedecer este alerta soberano é obedecer a palavra de Deus. O Apocalipse é também o testemunho de Jesus Cristo, como a gente viu no versículo 1. O que Deus fala, Cristo fala. A palavra de Deus é o testemunho de Cristo. Ou seja, tudo que a gente vai ver no Apocalipse é o testemunho da majestade, da soberania e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nada novo, se a gente for colocar. É tudo aquilo que Jesus Cristo ele já conquistou na cruz do Calvário. Outra coisa aqui, ó, as verdades fundamentais desse livro. Primeiro, a igreja enfrenta muito sofrimento nesse mundo pecaminoso. Isso daí é óbvio. A gente vê desde a história da igreja, a igreja sendo perseguida. Segundo, Deus requer arrependimento sincero e fidelidade da parte de seu povo. Então a gente vai ver isso também mediante a palavra de Deus e a exposição das 7 igrejas. Terceiro, Deus é quem governa a história de tal modo que o mal não prevalecerá contra a igreja, ou seja, essa visão que chegar no final dos tempos, o mal vai lutar contra o bem, isso não tem nada a ver com a Escritura e principalmente com o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse mostra que Jesus Cristo ele já triunfou. Quando ele foi na cruz do Calvário, ele já pagou tudo aquilo que a gente não conseguiria. E ali ele derrota totalmente ali de forma visível Satanás. Então a gente compreende isso também. E a quarta, Jesus retornará em glória, trazendo castigo final para o ímpio e bênção final para o justo que triunfar. E aí, esses são os 4 pontos. Depois a gente pode se perguntar também o que precisamos saber antes de entrar na leitura desse livro. É um livro que todos têm que estudarem. Olha o que diz aí no versículo 3 do capítulo 1. Ó. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, o próprio livro diz, a própria palavra de Deus, bem-aventurados os que os leem, né? Então, né, quando a gente fala o livro de Apocalipse, por que não é muito pregado esse livro? Porque ele também depende de um rígido estudo. E hoje a maioria dos pastores não querem estudar a palavra de Deus. Então fica muito mais fácil eu falar assim, ó, não estuda, que é um livro de terror, um livro muito difícil, tem que ter interpretação, do que eu ir lá buscar um entendimento e trazer de forma plausível, entendível
e que o Espírito Santo vai nos direcionar e nos dar o entendimento. Outra coisa também, não é um livro apenas de revelações futuras. A gente pode ver em Apocalipse capítulo 1, aí ó, capítulo 1, versículo 19, que diz assim, ó: escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, passado, presente e futuro. As coisas que vistes, passado, as coisas que são presentes e as coisas que hão de acontecer depois destas, que são futuro. E agora a gente vai entrar no foco das 7 igrejas. A gente fez o panorama do livro, agora a gente vai entrar mais específico nas 7 igrejas. Apocalipse revela a atual situação das igrejas de hoje, referente às 7 igrejas. Quando olhamos a situação das 7 igrejas da Ásia Menor, a gente consegue ver que todos os ensinamentos e tudo aquilo que Jesus Cristo deu de diagnóstico serve para a gente hoje. E aí a gente pode se perguntar quais são as 7 igrejas. Está relatado aí no capítulo 2 e 3. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia e a igreja em Laodiceia. E aí a estruturação da mensagem vai ser basicamente a mesma. A gente vai ver, vai ter um destinatário, Jesus sempre vai falar, escreva ao anjo da igreja, ou ao anjo da igreja escreva. Jesus Cristo sempre vai se identificar, ele vai dizer, falam para essas pessoas que eu sei, que elas sabem quem eu sou, e eu sei o que elas fazem. Ou seja, ele vai reafirmar aqui sua majestade. Ele vai mencionar, como está descrito lá em Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 20. Outra coisa que também a gente já disse aqui, ele vai afirmar o seu conhecimento mediante essas igrejas. Ele vai falar, eu conheço. A gente vai ver Jesus fazendo avaliação, repreensões e elogios, promessas e ameaças, que geralmente é no futuro, promessa ao vencedor e exortação a ouvir, como a gente vai ver em todas as cartas. Jesus vai começar, escreva ao anjo dessa igreja, eu conheço suas obras. E terceiro, ele sempre vai terminar com isso, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E hoje, aonde que o Espírito de Deus fala? Não é por meio de profecia, não é por meio de pessoas, é por meio da palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E não tem mais, haverá pessoas que vão profetizar, pessoas que vão adivinhar o futuro. Não tem nada disso. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, toda a Escritura, a finalidade é a palavra de Deus, não tem coisas a mais. Toda a Escritura é inspirada, toda essa palavra. Aqui Deus fecha a sua palavra e agora não tem mais nada que ele vai falar de novo a respeito do seu reino, a respeito da palavra de Deus e do que ele tem a nos orientar, nos exortar e nos direcionar. E aí a gente pode se perguntar qual era a localização dessas 7 igrejas. Elas ficavam na província romana da Ásia, onde hoje é a atual Turquia Ocidental. Isso vai ser importante porque a gente vai ver que essas igrejas estavam perto de rotas comerciais, então vinham muitos estrangeiros e as falsas doutrinas vão começar por aí. Falsas doutrinas, muita coisa atacando a igreja. E aí a gente pode fazer pergunta agora, essa é muito boa. Por que 7 igrejas? A gente vê lá em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, que o número 7 é um número que significa completude, perfeição. Quando Jesus ele escolhe as 7 igrejas, e ele fala as 7 igrejas, significa que essas 7 igrejas e a mensagem que Jesus vai diagnosticar, vai repreender, vai, de certa forma, reorientar e fazer tudo mediante essas 7 igrejas, essa mensagem serve para toda a igreja em todas as épocas, né? E agora a gente vai entrar numa questão aí também, que é de certa forma, eu acho que vocês já ouviram falar nisso. Hoje tem uma linha que fala sobre as 7 igrejas, que é as 7 eras da igreja. Eles falam que cada igreja ela é referente a um período da história da igreja. Por exemplo, Éfeso representa a igreja apostólica, que é de 30 a 100 depois de Cristo. Eu vou enviar esse PDF lá no grupo para vocês verem melhor. Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, de 100 a 302 depois de Cristo. Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado, de 303 a 590 depois de Cristo. Tiatira representa a igreja corrupta, né, da Idade Média, vai de 590 a 1517 depois de Cristo. Sardes representa a igreja da Reforma, né, de 1517 a 1730. Filadélfia representa a igreja missionária, de 1730 a 1990 depois de Cristo. Laodiceia representa a igreja apóstata, de 1900 até a volta de Cristo. Eu vou botar esse arquivo lá no grupo para a gente se orientar melhor. E uma coisa interessante é que essas 7 eras, ela dá um diagnóstico como se cada igreja representasse uma era. Ou seja, Jesus não falou para a gente aqui agora. Jesus está falando para aquela igreja naquele determinado momento e aquilo que ele falou para aquela igreja só vale ali.
é uma mentira, sabe por quê? Só um exemplo. Aqui tem dois erros nessa interpretação das 7 eras da igreja. Considerar a igreja morta de Sardes uma referência à igreja da Reforma Protestante, da era da Reforma Protestante, é basicamente uma coisa até insustentável, né? Porque a igreja da Reforma Protestante é ali que Deus vai usar e vai levantar homens para traduzir a Bíblia para o inglês, para o alemão, para o francês. É ali onde vai começar a se basear a teologia sistemática, é ali onde, de certa forma, Deus vai usar homens, né, para o povo voltar às Escrituras. Então, de certa forma, isso daqui não tem base nenhuma e descredibiliza também essa visão aqui das 7 eras da igreja. E outra é essa divisão de períodos. Para você dividir as 7 igrejas em períodos, você pelo menos teria que saber a volta de Jesus Cristo. Ninguém sabe, muitas pessoas que sustentam aqui essa teoria, elas acabam descredibilizando porque eles falam profecias e não acontece. Então essa teoria, no Brasil, ela hoje é muito alta, praticamente todas as igrejas, né, 95% ensinam assim, mas não é a visão bíblica. Porque a interpretação aqui que Jesus dá, e mediante até o Antigo Testamento, que é uma chave de interpretação para o livro de Apocalipse, a gente vai ver que a interpretação correta é que a mensagem das 7 igrejas, elas vão se aplicar em todas as eras da igreja cristã, ou seja, e isso ninguém quer fazer, porque é muito mais fácil eu falar assim, ó, aquela igreja falou para aquela época, então eu não preciso, de certa forma, pegar o ensinamento e colocar a igreja no sentido de individual e coletivo, a se arrepender e a mudar aquilo que está sendo feito de maneira errada, à luz da palavra de Deus. E o que a gente vai fazer aqui, nessa exposição das 7 igrejas? A gente vai estudar as 7 igrejas, ver o que Jesus falou naquela época e pegar aquele ensinamento e trazer para os dias atuais, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, então a gente vai fazer essa exposição de maneira progressiva. E essa interpretação que a gente vai usar, ela não tem um nome específico, mas ela é a interpretação mais correta que a gente vem fazendo ao longo de toda a exposição do Evangelho de João e de Lucas, que é o que? Ir na palavra de Deus, ver o que Deus disse naquela época, naquele contexto, e trazer para os nossos desafios, que a palavra de Deus é viva e é eficaz, ela responde a todas as eras, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para todo sempre. Então essa palavra, ela não é nem passado, nem presente, nem futuro, ela é eterna. E outra coisa que também é interessante, essa interpretação que a gente vai usar, ela é importante porque ela dá ênfase na mensagem bíblica, ela exalta Cristo e, de certa forma, ela declara corajosamente a verdade. E ela oferece aplicações práticas e imediatas, levando o leitor a um profundo amor pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, pelos seus irmãos e pela Igreja de um modo que a gente vai ver que é a Igreja invisível do Senhor, aqueles que ainda não foram alcançados. E aqui a gente compreende, para a gente entrar agora na segunda parte, a palavra de Deus é suprema e relevante. Aplicam-se aos cristãos de nosso tempo. Este é o melhor tipo de ensino bíblico, fiel ao texto e ao contexto cultural. Ou seja, vai da mensagem que Jesus falou às 7 igrejas até hoje, que a gente vai pegar essa mensagem, de certa forma vai pegar esses ensinamentos e vai colocar como prática nas nossas vidas. Então, assim, a gente encerra a introdução mais técnica, depois eu vou colocar esse arquivo lá, mas deu para compreender? Isso daí também, ao longo das 7 igrejas, a gente vai vendo e compreendendo, porque cada igreja a gente vai ver que ela tem a sua, de certa forma, ela tem um assunto particular que Jesus trata, mas de forma geral tem ensinamentos ali, muitos ensinamentos para os nossos dias. E agora a gente vai para a segunda parte da introdução, que vai ser mais didática, onde a gente vai trazer a importância da igreja local, e aí a gente vai compreender muitas coisas. Primeiro, as igrejas locais fazem parte do plano de Deus. Por quê? As 7 igrejas do Apocalipse, elas eram 7 igrejas locais. Vocês vão pegar 7 igrejas que elas estavam localizadas, historicamente não era templo, mas elas estavam localizadas em cidades. Cada igreja, a gente sabe, estava em uma cidade diferente. E o que a gente aprende com isso? Não há uma igreja exclusiva para a salvação. Hoje em dia o que a gente vê é isso, né? Essa conduta de falar, tal igreja, tal denominação é correta, ela é a única representante de Cristo aqui na Terra. Teologicamente e biblicamente, quem tem esse tipo de conduta é considerada seita, porque a gente vai ver que Jesus Cristo, ele fala para 7 igrejas em diferentes cidades, né? E salva pessoas ali e que estão, a gente vai ver, por exemplo, Paulo em Corinto,
igrejas sendo fundadas na Macedônia, na Acaia, então não tem essa questão de Jesus instituiu uma igreja específica, não. O que as 7 igrejas aqui do Apocalipse, ela nos ensina que Deus salva pessoas em diferentes lugares. Ele não decretou, de certa forma, um lugar ou uma igreja específica, porque aqui o plano de Jesus, igrejas locais. Você vê que ele fundou uma igreja, né, mediante seus apóstolos em Éfeso, em Esmirna. Então, tem igrejas bíblicas em todos os lugares, isso a gente vai compreender. E aí a gente pode se perguntar, mediante o que a gente já fez aqui, como uma forma de estimular a gente a pensar. Tá, existiam 7 igrejas, mas nos dias atuais, como a gente, né, pode ser pergunta, qual o diagnóstico para identificar uma igreja local bíblica e cristocêntrica? A resposta é simples. Quando todas as coisas apontam para Jesus, porque esse é o verdadeiro sentido de uma igreja local. Não tem um outro sentido. O sentido não é a gente tornar a igreja popular. O sentido é a gente não trazer mais pessoas para Jesus. O sentido é todas essas coisas, a nossa vida, a nossa conduta lá fora, a igreja, tudo aquilo que a gente faz se aponta para Jesus. Se Jesus está recebendo glória. Se eu estou imitando Jesus, se eu estou seguindo Jesus, e de certa forma, se com o meu testemunho, pela glória e pela graça de Deus e pela sua misericórdia, esse testemunho está evidenciando o evangelho que eu prego. E agora outra coisa interessante, que a gente vai ver aqui também, mediante 7 igrejas. Missões da igreja local. A gente pode se perguntar, qual é a missão da igreja local ou das igrejas locais? Primeiro, uma igreja local, bíblica e cristocêntrica, ela vai sempre participar de plantações de igrejas bíblicas e cristocêntricas. Porque Deus, foi como a gente viu, as 7 igrejas elas estavam espalhadas na Ásia Menor. Então, vou dar um exemplo, se surgir uma galera bíblica, cristocêntrica, em Barcelos, no Açu, e pedir a nossa ajuda, a gente não vai ajudar? Claro que a gente vai ajudar, a gente vai dar todo o suporte. Só que a gente vê até na nossa vivência prática, quando o Senhor, pela graça, pela sua misericórdia, nos deu o privilégio de ser participante dessa igreja local, muitas pessoas da própria cidade se oporam, desejaram que não fosse para frente, sendo que a gente está, de certa forma, e biblicamente falando, diante da palavra de Deus, a gente está pregando a palavra de Deus, a gente está vivendo a palavra de Deus. Então a gente vê, de certa forma, pessoas se opondo à obra de Deus, pessoas se opondo à verdade do Evangelho. E essas pessoas estão dentro de outras igrejas. A gente vai ver também isso mediante as 7 igrejas. Pessoas que estavam dentro da igreja de Éfeso, de Esmirna, mas estavam ali implantando falsas doutrinas, estavam ali plantando heresias, estavam ali levando outras pessoas a tropeçar, estavam ali muitas das vezes difamando uma igreja que aos olhos do homem ela era pobre, mas aos olhos do Senhor Jesus Cristo ela era rica. Então a gente vai compreender também isso. Segunda coisa, uma igreja local ela tem como uma das suas missões o ensino bíblico para o crescimento espiritual dos seus membros. Ou seja, é o ensino da palavra. Não é um ensino de como a gente se tornar melhor, de como a gente ser uma pessoa, mas não, é um ensino de como a gente vai se parecer como Jesus Cristo, como a gente vai seguir essa palavra, como a gente vai praticar essa palavra. Então, todo o ensino ele converge em Jesus Cristo e na sua palavra. Terceira coisa, uma missão da igreja local é a capacitação para a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, uma igreja que ela não estuda a palavra, ela não vai estar apta para pregar o evangelho descrito na palavra de Deus. E aí ela vai vir com aquele tipo de evangelismo. Jesus te ama, vem que Jesus tem um plano na sua vida. Qual o plano? Por que Jesus me amou? Se a gente fizer essas perguntas, a maioria dos evangelistas aí, das pessoas que pregam, elas não vão saber responder, porque elas estão professando aquilo que elas não conhecem. Elas não conhecem a palavra de Deus. E aí, se você fizer uma certa pergunta, ela não vai saber te responder, é uma pergunta bíblica. Jesus te ama, ele tem um plano para a sua vida. Tá bom, por que ele me amou? Qual é esse plano? A maioria não vai saber responder, então fica sem importância. E outra coisa, quarta, a missão nossa, da igreja, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, no seu significado da palavra igreja, que é chamados para fora, é ir de pregar o evangelho, como diz em Marcos 16:15. Não podemos, e isso não é obra nossa, converter ninguém, pois isso é obra do Espírito Santo. E o que acontece hoje? As igrejas elas montam metodologia para o próprio homem, convencer o próprio homem do pecado, da justiça, do juízo, só convence de forma falsa, e as pessoas, de certa forma, a igreja é cheia de gente carnal, e aí você tem que fazer show gospel, e aquilo gospel, e encontro de não sei o quê, e faz uma porção de coisa, e a igreja virou uma bagunça. E a gente está achando que
o Senhor está indiferente a isso. A gente vai ver nas 7 igrejas que não. O Senhor não está indiferente a isso, e aqueles que estão perseverando, né, que muitas pessoas falam assim, a igreja tem pouca gente, é esses que o Senhor Jesus Cristo está guiando, é esses que estão direcionados e firmados, alicerçados na palavra do Senhor. Porque Jesus escolheu 12 quando ele foi crucificado, não ficou nenhum. E aí a gente vê hoje megas igrejas aí cheias. Mais cheias de quê? Fica a pergunta também. E aí vamos para fazer uma leitura aí, Apocalipse capítulo 7, onde João vai ter a visão dos glorificados. E aí a gente vai entender melhor essa questão da igreja. João aí ele vai ter a visão dos glorificados. Apocalipse capítulo 7, verso 9 e 10. Verso 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E aqui, principalmente, nós devemos, como igreja local, igreja bíblica, igreja do Senhor Jesus Cristo, orar, ajudar e se envolver com a igreja local, né, que o Senhor nos plantou, que é aqui. Mas olha a nossa responsabilidade, enquanto igreja do Senhor, no versículo 9. Ó. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia contar agora. Ó. Essa multidão era de onde? Aqui especifica, de tal igreja, de tal lugar, não. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Ou seja, Deus tem pessoas para salvar de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então não é uma igreja que prega que você tem que estar ali, fechou a caixa e acabou. Essa igreja não é bíblica, não. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sempre vai estar, de certa forma, ansiando em pregar o evangelho, implantar igrejas bíblicas em outros lugares e, principalmente, de formar cristãos que possam, de certa forma, pregar o evangelho em sua cidade. E a gente pode se perguntar, qual esperança e mensagem a igreja local deve proclamar? Está aí no versículo 11, versículo 10 a resposta. Ó. E clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A igreja que é bíblica, a igreja que é cristocêntrica, uma igreja local firmada na palavra, ela não vai inventar modos de salvar a pessoa. Ela não vai querer, é Jesus Cristo mais aquilo. Não, é o Senhor Jesus Cristo e somente a Ele, ao nosso Deus, pertence a salvação. Essa é a visão bíblica. A visão do mundo que é essa. Vamos trazer todo mundo para a igreja, não importa se a pessoa é salva ou não. E sabe o que eu fico, quando eu li essa porção, esses 2 versículos aqui vem na minha mente, olhar para muitas igrejas, não só em São João da Barra, mas no Brasil, no mundo, e ver que 90% das pessoas que sentam ali, que estão pregando e que estão ali naquela igreja, 90% são pessoas ímpias, são pessoas não regeneradas, não são salvas. São pessoas que domingo estão ali para tentar se justificar, cumprir um ritual, e de segunda a sábado vive praticando, sabe o quê? As obras do filho do diabo. Não são pessoas cristãs, não são pessoas salvas. Porque muitas das vezes o evangelho naquela igreja não é pregado. Não vamos falar de pecado, não vamos falar de arrependimento. A gente vai ver isso daqui, não vamos falar de inferno, não. Que o cara, eu vou te falar, para algum pastor pregar em Apocalipse, ou pregador, pregar no livro de Apocalipse e não falar de inferno e de condenação, o cara é brabo. Porque ele esconder uma doutrina que está tão enfática em toda a Escritura, mas mais enfática no livro de Apocalipse, né? E outra coisa, a gente viu a missão da igreja local. Agora a gente vai ver uma coisa que é muito importante, é pouco falada aí, a igreja local e a teologia. O que é teologia? O conhecimento de Deus. E aí, peguei um texto que vai enfatizar isso. O Senhor Jesus orou por isso. Ó. Jesus, em sua última oração, no Getsemane, diz, em João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele já ora por isso. Conheçam o seu Deus e a mim, a quem ele enviaste. E fica a pergunta, como que a gente conhece a Deus? É pulando, é rodando, é indo em show, é indo em evento gospel, é participando de coisas assim carnais que não são instituídas na palavra do Senhor? Não, é pela palavra do Senhor. E a gente vai ver o que a teologia ela vai contribuir em termos individuais e em termos coletivos. Tanto para a gente se formar e estar, de certa forma, orientado pela palavra de Deus como igreja e também como cristão. Ó. A teologia é o nosso sistema de crença. Ou seja, é a partir do conhecimento da Escritura, porque a teologia é a gente conhecer a Deus. Mas como a gente conhece a Deus? Pela palavra de Deus.
E a teologia é o nosso sistema de crença. É por meio do conhecimento de Deus, conhecimento da Bíblia, que a gente vai, de certa forma, alicerçar nossa crença. E o que nós cremos, o que é o Evangelho, o que Jesus Cristo foi fazer por nós, tudo isso está contido na palavra de Deus. Segunda coisa, a teologia é a base que rege a vida cristã. Ou seja, quando uma pessoa fala assim, eu quero Jesus, eu quero a Deus, a maioria dos cristãos hoje modernos, mas eu não quero a Bíblia não quero teologia não quero estudo não. Ela criou um Jesus e um Deus a sua imagem, a sua semelhança, não é o Deus da Escritura não. Terceiro, a teologia organiza a igreja. Quando você vai para a Escritura e você vê o que é a igreja, o que significa a igreja, você vai se pautar pelos princípios e valores que estão aqui. Você não vai se amoldar o que o mundo está fazendo, tornar a igreja moderna para atrair as pessoas. Você vai, de certa forma, o que Deus requer, a gente vai compreender isso. Outra coisa que a gente vê é ortodoxia. Às vezes essa palavra, mas é uma coisa simples. Ortodoxia é o correto ensino, é a correta doutrina. Ou seja, a gente se pautar por aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Doxologia, o que a gente faz aqui é o correto louvor. Então, o que eu vou cantar? Os atributos de Deus, como ele se revela na palavra dele. Eu não vou cantar que Deus é obrigado a me abençoar, eu vou tomar posse de não sei o que Deus vai me dar isso, que Deus vai me dar coisa terrena. Isso não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, isso é outro Deus, criaram outra religião em cima do cristianismo. O cristianismo, ele vem para, de certa forma, atribuir e dar, de certa forma, como a gente viu aqui, revelar o plano de Deus, o plano magnífico de Deus, que não tem nada a ver com essa terra. Aponta para a eternidade. O princípio da palavra de Deus é sempre apontar para a eternidade. É claro que a gente vai ver aqui, ortoplaxia, que é o que? Testemunhar o evangelho com a vida. Ou seja, se eu busco o Senhor em conhecer a palavra dele, eu canto a palavra dele, eu vou praticar isso. Agora, se eu não conheço a Deus, eu canto canções que só envolvem o homem, e como se Deus fosse mordomo do homem. Eu vou viver conforme isso. Eu vou viver querendo que Deus me abençoe isso e aquilo. E se ele não fizer isso, ou eu estou em pecado, né? Como muitos dizem, que é uma coisa até, de certa forma, é horrível, tem nem base bíblica, ou falam que você tem pouca fé, aí inventam que você tem que dar dinheiro para a igreja, que você tem que fazer isso e aquilo. Coisas que não estão pautadas na palavra de Deus. E a sabedoria do céu é praticar o conhecimento bíblico. A doutrina envolve todas as áreas da nossa vida. Por isso que é importante a gente sempre estar conhecendo ao Senhor mediante sua palavra. Porque isso vai, de certa forma, direcionar as nossas vidas. Se eu estou numa igreja, eu falo assim, eu não quero teologia, não quero doutrina, a igreja é bíblica, mas eu não quero. É como se eu estivesse falando assim, sua palavra é insuficiente, joga tudo no lixo e eu vou criar um Jesus novo. Um Jesus moderno, um Jesus conforme a cultura contemporânea. E a palavra de Deus que é inspirada, que é viva, que é imutável, eu coloco de lado e falo assim, não, isso daqui está velho, eu tenho que atualizar isso daqui. Eu vou atualizar o quê? Conforme a minha visão, né? Conforme a visão do nosso Senhor. Então fica também de certa forma, essa repreensão para a gente. Quarta coisa, a igreja local e as heresias. A gente vai ver nessas 7 igrejas que muitas heresias surgindo dentro das próprias igrejas. Ou seja, não era heresia de quem está fora tentando trazer para dentro. Eram pessoas que iam ali, estavam ali, mas elas, de certa forma, traziam essas práticas. E aí a gente pode citar dentro das 7 igrejas, doutrina dos Nicolaitas, doutrina de Balaão, gnosticismo. A gente vai se aprofundar nisso mediante cada igreja. E hoje em dia, se a gente for ver acontecer também aqui, as doutrinas judaicas tentando voltar a igrejas cristãs nessa época das 7 igrejas. E nas igrejas atuais, olha o que acontece hoje. Muitas igrejas entram com a Arca da Aliança, muitas igrejas tocam chofar, porque Moisés tocava para convocar a Assembleia Solene, né? Então, de certa forma, tentando voltar com práticas judaicas para a igreja cristã, isso tudo já foi quebrado, Óleo ungido, batismo no Rio Jordão, pedidos de orações para colocar nos muros das lamentações, fogueira santa para queimar as orações, né, de papel, falando que lá no Monte Sinai acontece isso. E uma coisa que acontece muito nos dias atuais, é a excomunhão dos membros, como nas sinagogas. Os fariseus, se você não praticasse aquilo que eles queriam, eles te excomungavam. Eu passei por isso em uma igreja, fui excomungado, fui retirado mesmo, fui expulso, como se fosse uma pessoa que estava fazendo algo muito grave. Então também fica essa reflexão. E agora doutrinas aí bíblicas que eles deturpam, que não tem nada a ver isso.
Eles falam de maldição hereditária, cobertura espiritual, paternidade, que eles são seu pai espiritual, e os judeus eles estavam com essa visão. Não, meu pai é Moisés, meu pai é Abraão. Não é doutrina bíblica. Isso não é doutrina bíblica. E o que Jesus fala, não chamais ninguém de pai nem mestre aqui, a não ser aquele que está nos céus. Então, de certa forma, é nessa questão. É meu pai espiritual. Naquele grande dia, você alicerça sua fé nele, para ver se você vai entrar no reino dos céus. Isso daqui é ensinado, a gente faz o diagnóstico por pastores falsos, apóstolos falsos e igrejas que tentam, de certa forma, trazer esses ensinamentos judaicos de volta à igreja cristã e, de certa forma, se tornam inimigos da cruz. O mesmo que está acontecendo aqui nos dias atuais, aconteceu lá no contexto das 7 igrejas. Então só mudou o cenário. Não mudou nada. Só que hoje a gente vê até de forma mais visível isso, do que naquela época. Ou seja, eles querem levantar o que Cristo derrubou. Como? Um exemplo para a gente, é a construção aí do templo de Salomão em São Paulo, Então a gente viu que, até eu que expus esse capítulo, Lucas capítulo 21, que Jesus profetiza sobre a destruição do templo, que se concretiza em 70 depois de Cristo. E hoje tem igrejas ainda com essa visão. Construíram o templo de Jerusalém, gastaram muita grana, e esse dinheiro é de quem? Fica a pergunta. E essas práticas que a gente viu, essas heresias, que vêm surgindo sutilmente na história da igreja, e hoje a gente vê de forma muito visível sendo ensinadas como doutrinas bíblicas, mas não são, elas são um ataque direto à suficiência da obra de Jesus Cristo. Que é como eu falar assim, Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, mas agora faz isso, faz aquilo. Então são coisas até que a gente vai estudar também o livro de Romanos, e a gente vai, de certa forma, entender o que é justificação pela fé. A gente vai compreender. E para a gente ir para outro tópico aqui, quando ouvimos as Escrituras, ouvimos a própria voz do Deus Todo-Poderoso. Não existe maior autoridade na igreja do que a Bíblia. Ou seja, um pastor bíblico, um pregador, um cristão bíblico, ele nunca vai querer opor suas opiniões acima da palavra de Deus. Porque ele vai colocar, aonde a palavra de Deus se cala, eu vou me calar. Então, se Jesus Cristo, ele me deu essa orientação, vou passar por cima disso porque um pastor da igreja falou que eu tenho que fazer diferente. Então, você vai o quê? Se opor a Deus ou se opor aos homens? Ser submisso à palavra de Deus ou ser submisso aos homens? Também vale essa reflexão. Outra coisa que, de forma rápida, aqui, no contexto das 7 igrejas, como hoje, não pregam sobre o inferno, e se pregar de maneira distorcida. Quer ver? Nos nossos dias. Tem uma galera que prega o aniquilacionismo. Se a gente for ver, a palavra é difícil, mas o entendimento a gente vai saber. Que falam que os justos vão reinar com o Senhor Jesus Cristo e as pessoas ímpias vão ser destruídas. Biblicamente, não existe esse ensino. Outro é o universalismo. Creio que todo mundo já foi salvo. A maioria das igrejas pregam isso. Deus é só amor. Vem que vai ficar tudo bem. Não pregam sobre a doutrina do inferno, que Jesus vai, de certa forma, diante das suas parábolas, que falam sobre dons, reino dos céus, ele vai gastar 42% das suas parábolas para falar sobre a doutrina do inferno, sobre a condenação. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É o alerta que a igreja tem que proclamar. Outra coisa é a ausência de Deus no inferno. Muita gente fala que no inferno Deus vai se ausentar, mas é uma mentira. Porque não existe, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E, biblicamente, o inferno é o despejar da ira de Deus. A gente vai ver isso, eu vou pregar em uma igreja que ela fala sobre isso e vou trazer à luz das Escrituras o que significa o inferno e essa ira de Deus aqui em Apocalipse. A gente vai ver isso também. Outra coisa para a gente compreender, R.C. Sproul, ele diz assim, um Deus que é todo amor, todo graça, todo misericórdia, sem nenhuma soberania, nenhuma justiça, nenhuma santidade e nenhuma ira, um ídolo, porque esses atributos aqui de Deus vêm de Gênesis e Apocalipse sendo expostos. Deus é santo. E aí ninguém fala mais hoje sobre santidade. Se for falar que Deus é santo hoje, é capaz de alguém lá sentado na cadeira tacar uma pedra em você ou tacar alguma coisa. Se falar que Deus é santo. Se você falar que Deus é justo, que ele é irado, que ele se ira contra o pecado e contra o pecador. E essas doutrinas não podem de maneira nenhuma ser expostas, mas são bíblicas. Outra coisa, para a gente já encerrar. Vivemos um analfabetismo bíblico na maioria das igrejas. Apostasia é trocar a Bíblia por qualquer outra coisa. Ou seja, a igreja que troca a Bíblia por coisas modernas. Ela troca a Bíblia por eventos, por show, por tornar a igreja um veículo de ativismo político. A apostasia é o surgimento também de igrejas falsas, que pregam um falso evangelho.
E o principal para o cristão, ele também não é a EBD. Quando a gente fala, eu vou na EBD, não, eu vou para o ensino da palavra de Deus. Quantas igrejas aí que falam que tem EBD, mas não ensinam a palavra de Deus? Porque não tem transformação, as pessoas continuam aí vivendo de certa forma na prática, e não é numa prática de questão, eu pequei, mas vou se arrepender, agora eu vou buscar viver conforme a palavra de Deus diz, não. Viver totalmente imersas no pecado, e não tem temor nenhum diante de Deus da sua palavra. O que é relevante na igreja é Cristo e a sua palavra. Uma igreja local é a base da vida cristã. Terceira coisa, vou ler aqui um trecho. Uma das maiores provas de que uma igreja já saiu há muito tempo do propósito de Deus é quando ela possui templos luxuosos, mas os verdadeiros templos do Espírito Santo, que são as pessoas, estão em ruínas. Jesus não morreu na cruz para edificar prédios. Jesus morreu para edificar vidas. Se Jesus morreu por conta de coisa material, a Bíblia é mentira. Porque diz que ele morreu por coisas eternas, para justificar e reconciliar a gente com Deus. É eternidade, isso é plano da salvação, de redenção. Agora vem muitas pessoas falando, não, dá não sei quanto que Jesus vai te abençoar e não acontece nada. Participa da obra de Deus, mas aquilo não é obra de Deus não, é obra do homem. O homem que quer fazer mega igreja. Que Jesus nunca pediu isso. Jesus nunca... Quantas pessoas aí que são missionários aí passando fome aí, fazendo rifa, pedindo ajuda só para vir embora, não é para continuar no lugar não, para vir embora. Entendeu? E tem certo, a maioria das igrejas não ajuda. Então essa é uma triste realidade que tem que ser falada. E a gente pode se perguntar, mediante a isso, o que Deus quer para nós? O breve catecismo de Westminster, ele vai perguntar assim, na sua questão 3, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Ele vai responder assim, a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Ou seja, Deus quer que nós conheçamos a Ele e que nós vivamos de acordo com a sua palavra. É isso que Deus requer da gente. Deus não requer que a gente seja famoso, que a gente seja participante de grandes coisas humanas, de estruturas humanas, que quando Ele vier vai ser destruída. Mas Ele quer que a gente conheça Ele, viva de acordo com a sua palavra e pratique a sua palavra, para que a gente, de certa forma, seja participante do seu reino e guarde aqui nessa terra, sabe o quê? Não é coisa que vai ficar aqui, não. É coisas que vão estar na eternidade com Ele. O quê? Ser participante da obra. E como que eu participo da obra de Deus? Sendo fiel a Deus, praticando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. É comum, pra gente assim falando, é simples, mas no dia a dia é sofrimento. Mas lembra que a gente falou? O livro do Apocalipse não é um livro de terror, de medo. É um livro de esperança para o cristão. Já está tudo consumado. Jesus, quando ele vai na cruz, ele diz, está consumado. Ele não diz, está quase consumado. Ele diz, está consumado. Ou seja, a obra da cruz da redenção ele foi finalizada. E outra coisa, aqui a gente vai começar a concluir. A igreja, principalmente no Novo Testamento, ela é mencionada como sendo a noiva de Cristo, né? E aí a gente faz essa analogia, né? Mas aí eu li um livro que ele faz uma analogia boa, que é o que referente hoje para a gente ter uma visão e a gente vai conseguir compreender isso aqui no final. Vamos supor uma ilustração, que tem um rei de um lugar, de um império, ele vai sair viajando, e aí ele tem uma noiva, e ele deixa essa noiva com pessoas que vão ser responsáveis a cuidar dela. Só que aí esse império está muito para baixo. As pessoas já estão desacreditadas, as pessoas querem que esse rei morra ou aconteça algo com ele, ou ele não volte, ele vai viajar. Enquanto ele está viajando, essas pessoas que ficaram responsáveis por cuidar da noiva dele, eles tornaram a noiva dele atraente. A noiva dele se vestia com modéstia. A noiva dele era irrepreensível. E aí eles vestiram essa noiva de forma atraente, para atrair aquelas pessoas, para que aquelas pessoas daquele reino, todo mundo batesse palma, todo mundo ficasse de bem com o reino mediante a noiva. E aí a gente pode se perguntar, esse rei que foi, quando ele voltar, se ele vê que deixaram a noiva dele atraente, a noiva dele carnal, o que ele vai fazer com essas pessoas responsáveis? O que ele vai fazer? O que um rei faz numa situação dessa? Ele traz juízo, ele traz espada. No linguajar da Idade Média, ele mata. E quem que é esse rei aqui? Esse rei é o Senhor Jesus Cristo. E quando ele foi viajar, a sua primeira volta, ele veio, deixou a sua igreja e deu responsabilidade aos pastores. E aí ele foi viajar. Só que esses pastores, os falsos pastores,
Eles pegaram e deixaram a noiva do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor, mais atraente. Não, vamos colocar coisa moderna para atrair as pessoas carnais. E aí foi atraindo, atraindo. Na sua segunda volta, ele vai vir com juízo, ele vai vir com ira. Ele vai vir para aniquilar. A verdade é essa, ele vai vir para condenar essas pessoas que fizeram da igreja uma forma atraente. Como que a gente sabe disso? Vou ler só um pedaço aqui de um livro que eu li. Ó. Não é o ateu, ou o assassino, ou a prostituta quem tem mais a temer naquele dia final, mas os falsos pastores, que agem como se fossem animais irracionais sem temor nenhum a Deus. Eles colocaram uma maquiagem carnal na noiva, com a finalidade de torná-la mais atraente aos não regenerados, ou seja, as pessoas que não são salvas. Vamos tornar a igreja moderninha para todo mundo entrar. Não importa se é salvo ou não, estou nem aí para o destino eterno dela. Se ela for condenada, estou nem aí. Traz, sabe quem? Traz político, traz quem tem poder, traz quem tem autonomia. Para quê? Para a igreja crescer. Mas eternidade, vida eterna, não. Deixa aquela pessoa no pecado dela. Está ajudando aqui. Não vamos se preocupar com a eternidade dela, não. E sabe o que a gente, como cristãos e pastores bíblicos, e pessoas bíblicas que vivem condicionadas à palavra de Deus, quando a gente vê essa situação em uma igreja, a gente não fica feliz não, tá? O nosso coração é como se quebrasse. É a pior coisa que existe é você ver uma igreja nessa situação. Uma igreja que não prega a palavra, que pastores e aquela igreja não tem convicção nenhuma de eternidade, estão nem aí para aquelas pessoas. Estão nem aí. E aí basta a gente orar também e confiar no Senhor. E a grande verdade é uma doutrina bíblica. Reprovação. Naquele dia, muitos que estão nessa situação aqui de pastores vão ser reprovados. Isso Mateus 23 deixa claro. Para a gente encerrar, a quarta coisa. Não fomos chamados para redimir o mundo. Porque D.A. Carson diz assim, ó, vou citar uma frase aqui. Se Deus entendesse que a nossa maior necessidade era econômica, ele teria enviado um economista. Se ele entendesse que a nossa maior necessidade era entretenimento, ele teria enviado um comediante ou um artista. Se Deus tivesse percebido que a nossa maior necessidade era estabilidade política, ele teria enviado um político. Se ele tivesse percebido que a nossa maior necessidade era na área da saúde, ele teria enviado um médico. Mas ele entendeu que a nossa maior necessidade envolvia o nosso pecado, a nossa alienação dele, a nossa profunda rebelião contra Deus, a nossa morte eterna. E ele nos enviou um Salvador, que é em Jesus Cristo. Então o Evangelho não é sobre um ativista político, não é sobre uma pessoa que vai vir transformar esse mundo. A igreja não vai conseguir fazer isso que nem o próprio Senhor Jesus Cristo fez. A igreja ela prega a palavra que anuncia o nosso Senhor, o nosso Salvador, como sendo o reconciliador de nossas vidas com o próprio Deus. E aí a gente termina lendo 2 versículos e fazendo uma aplicação. Ó. Isaías, capítulo 9, verso 6, diz assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Salmo 145, 13 diz assim, ó, o teu reino é um reino eterno, ou seja, não é reino político, não é reino deste mundo, é reino eterno, inabalável. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. João Calvino ele escreve assim, ó, ele, Jesus, prova que não tinha como objetivo um reino terreno, pois ninguém se move, ninguém se arma em seu favor, ao favor de Jesus. Ninguém faz isso a favor de Jesus. Pois se um indivíduo particular reivindica a autoridade real, ele deve conquistar o poder por meio de homens sediciosos, ou seja, por meio de homens, por meio da força, por meio do poder político ou do poder bélico. Jesus não fez isso. Aí João Calvino termina, nada desse tipo é visto em Cristo, e portanto, segue-se que ele não é um rei terreno. Jesus Cristo não é um rei terreno. A gente viu a igreja invisível aqui no capítulo 7, verso 9 e 10. O reino do Senhor é um reino eterno, a igreja do Senhor é a igreja invisível. Eu não sei quem vai ser salvo, mas eu só sei que a palavra de Deus deixa claro que é pessoas de todas as nações, todas as tribos, todos os povos e todas as línguas. E basta a gente pregar. E aí a gente encerra e termina, né, com esse diagnóstico. E a gente vai ver mediante as 7 igrejas. O reino de Cristo não é deste mundo. Nenhum político governará com plena justiça, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, relacionar o reino do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, a governos deste mundo, é de certa forma, sabe o que que Provérbios, a palavra de Deus diz? É ser um tolo, é tolice, é ser irracional. O governo do Senhor não tem nada a ver com as coisas deste mundo.
O reino do Senhor vem, salva pessoas, dá convicção a essas pessoas a estarem se preparando para o reino vindouro. Mas não tem nada a ver com a transformação desse mundo. Quem tentar, qualquer cristão, qualquer igreja, que tentar transformar esse mundo pela força do seu braço, não vai conseguir. Nós estamos aqui para transformar histórias mediante o poder de Deus, que é o Evangelho. Não mediante forças políticas, forças bélicas, como a gente viu, mas mediante o poder de Deus, que é o quê? É o Evangelho. O Evangelho é a salvação para todo aquele que nele crê. Então, que nós possamos confiar na suficiência do Senhor Jesus Cristo, na suficiência da palavra dele, e que é ele mesmo que vai fazer a obra. Nós não precisamos ficar preocupados com o governo deste mundo, em trazer influências para dentro da igreja, porque o Senhor Jesus Cristo nunca fez isso, nunca fará, e nunca vai nos orientar a fazer isso. Então, que nós continuemos confiando no reino eterno, inabalável, que nenhum homem vai conseguir destruir, que jamais nenhum homem vai conseguir governar este mundo com a justiça do nosso Senhor. Então, basta a gente confiar que o reino eterno já está estabelecido. Ele vai governar com justiça, misericórdia e graça em nosso favor. Amém?